dia. Hoje nós vamos falar de mais um tema da psicanálise, que é sexualidade e psicanálise. É um tema muito importante porque sabemos que a base da teoria freudiana está relacionada à nossa questão sexual. Freud, ele começou os estudos com suas pacientes histéricas, né? Ele queria compreender as neuroses, o que essas histéricas tinham a dizer. Como neurologista, era prática, né, medicar os pacientes. A paciente chegava com depressão, com ansiedade, com anorexia, com diferentes demandas, e elas eram medicadas. Então, Freud resolveu ouvir essas pacientes. O que elas têm a dizer? Por que tantos sintomas físicos? E nessa escuta, Freud descobriu algo muito importante, que revolucionou, né, a questão do desenvolvimento humano no que tange a sexualidade humana. O que Freud percebeu? Na sua prática clínica, ele descobriu que desejos e pensamentos reprimidos se referiam a conflitos de ordem sexual localizados nos primeiros anos de vida infantil, e que os traumas dessa fase se configuravam como sintomas físicos e psicológicos. Um exemplo disso é o excesso de pudor ou a falta de pudor. Então, a partir da questão da sexualidade, Freud lança para a humanidade algo de muita importância. Ele fala sobre a sexualidade infantil. Agora vocês imaginem, Freud dizer sobre sexualidade em 1800 e alguma coisa, né? Se hoje a sexualidade 2020 ainda é rodeada de tabu, não tanto quanto antes, mas nós sabemos que ela é rodeada de tabu ainda, de pré-conceitos. Imagina a época de Freud. Então, o que ele disse, que a nossa sexualidade ela começa na infância, trouxe um reboliço no meio médico, né? E Freud disse, além disso, que a nossa vida é uma busca constante por prazer sexual. E Jung acrescenta prazer além do sexual. Então hoje nós vamos falar sobre essa questão do prazer, do desprazer, na nossa busca pelo prazer. E vocês vão perceber que a teoria freudiana é uma teoria verídica, ela acontece na nossa vida. O que Freud fala? Que nos 5 primeiros anos de vida, como diz aqui, os 5 primeiros anos de vida, o ego da criança é frágil, imaturo, incapaz das resistências, e as neuroses são adquiridas por isso e nessa idade somente. Patrícia, mas então Freud disse que nós não temos traumas na nossa vida adulta? O que Freud quis dizer? Que os nossos traumas, eles acontecem na infância. O que acontece na vida adulta é uma reedição, é uma sensação atual de algo que me aconteceu no passado. Mudou-se a cena, né? Às vezes até os personagens, mas as sensações atuais, elas não são apenas atuais, elas estão relacionadas à nossa vida infantil. E nós vamos entender mais sobre isso na aula. Ele diz, inclusive, que o primeiro trauma, o primeiro desprazer que nós vivemos na vida é o nascimento. E nós sabemos muito bem que o nascimento é algo traumático mesmo, que inclusive não foi só Freud que disse isso, né? Outros historiadores, outros teóricos falam sobre o nascimento. Porque o nascimento, ele vem no momento em que vamos nos imaginar enquanto bebês, estávamos no útero da nossa mãe, quentinhos,
acolhidos. E de repente eu venho para esse mundo. Então o que tem neste mundo de imediato, logo após o nascimento? A superexcitação. Por quê? Barulho excessivo. Vamos imaginar que esse parto tenha sido no hospital, né? A luz, o movimento de pessoas, o manejo do médico, do enfermeiro, do técnico de enfermagem, é alguém que pega, que manipula, principalmente quando a criança tem demandas de tratamento, já que se inicia um tratamento, então há uma super excitação dessa criança. E isso traz uma ansiedade, porque ela estava num lugar quentinho, né? E que não tinha nada disso. Só que também ele fala da descarga de prazer. Ao mesmo tempo que é doloroso e traumático, eu tenho um prazer que é saber que quando eu choro, quando eu estou com fome, alguém vem, me pega, alguém vem, me dá um alimento, alguém vem, me faz uma massagem, né? Coisas características de uma infância, né? De um bebê. Então isso me causa prazer. Olha a analogia que Freud faz. Desse prazer, eu sinto fome, minha barriga está doendo. Ele não sabe dizer estou com fome. Ele sente um incômodo, né? De sentir fome. E aí vem alguém e traz a ele o alimento ou a ajuda que ele necessita e ele sente prazer. Freud fala muito sobre a criança que vive o desamparo nesse início da vida. O que é isso? Nós somos, para Freud, seres pré-natal, a gente fala. Nós somos seres que nascemos não completos. Você vê isso pela condição humana. Por quê? O animal, vamos dar um exemplo, o animal, vamos imaginar um cavalo, uma égua. Ela logo que ela tem um filhote, ele sai, cambaleando, levanta, sai e se vira, não é assim? Qualquer outro animal, ele tem condições de sozinho sobreviver. O homem não. O homem tem que ter um aparato de afeto. Por quê? Primeiro, nós nascemos pré-maturos, é essa palavra, desculpa que eu corrijo o que eu disse antes. Pré-maturos. Por quê? Nós não temos os nossos dentes formados, que auxiliam a nossa digestão. Na barriga da mamãe, nós não precisávamos disso. Vinha tudo pelo cordão umbilical. Nós não temos os ossos todos formados e nem fechados. Você vê isso pela muleira, né? Que a criança abre ainda, nasce com a muleira aberta e aos poucos ir fechando. Isso é uma condição fisiológica, né? Nós não nascemos com a nossa parte gástrica totalmente formada. No entanto, nós precisamos primeiro do líquido para depois alcançarmos uma comida sólida. Então, Freud fala justamente desse momento inicial da nossa vida, que é um momento de dependência do outro, é um período de desamparo. Quem sou eu, né? A criança não sabe, essa é minha mãe, ela não tem cognitivo para dizer mamãe. Ela sente só que alguém, quando ela chora, vem lhe dar o peito. Quando ela chora, vem lhe dar mamadeira. Ou então, quando ela chora, vem lhe dar o colo. E isso fala de um desamparo que nós precisamos passar, um desprazer, de um desconforto, de fome, de um desejo, mas atrelado com o prazer futuro, que é de alguém vir me acolher. Freud fala, inclusive, que o primeiro aparelho psíquico é a mãe, ou a função paterna. Que nós sabemos que em psicanálise a gente não fala pai e mãe, a gente trabalha com a função. Porque se seu pai faleceu quando você nasceu, o seu pai se separou, nunca mais teve contato, né? Como que fica isso? Alguém vai fazer essa função, tá bom? De paterno.
Então, o primeiro aparelho psíquico para Freud é a mãe. A separação da mãe causa conflitos e ansiedade. A primeira delas é após o nascimento, né? Que a criança às vezes vai para a incubadora ou ela vai para outro lugar, né? Ela vai para o colo de alguém. E essa mãe, ela precisa estar presente quando essa criança chora. Por quê? Porque essa criança precisa passar pelo desamparo, mas também pelo amparo. E na vida adulta, nós sabemos que o choro é uma forma de satisfação da criança, a satisfação primitiva dos seus desejos. Eu chorei, mamãe veio. Eu chorei, alguém me pegou. Eu chorei, alguém me deu comida, né? Na vida adulta, na verdade, o choro mostra um sentimento também de demanda do outro, né? O que o outro me fez me afetou, eu chorei. Eu não tive alguma coisa, algum desejo vivenciado, então eu choro, né? Então, o choro, ele nasce desde o início conosco, né? Nasce como uma forma de sensação, de sentimento de que algo está desprazeroso, e ele nos acompanha para a vida adulta. Então, vamos lá. Freud disse, além do desamparo que nós passamos quando crianças, né, do trauma de um nascimento, que permeia a nossa constituição psíquica, que faz parte do nosso desenvolvimento, ele fala da libido. Que libido é uma energia sexual. Tá? Para Freud, libido, isso precisa ficar muito claro para vocês, está relacionado à energia criada pelos instintos. De acordo com Freud, a libido é a parte do id. O id são nossos desejos, nossos impulsos e a força motriz de todo o comportamento. Já Jung, ele acrescenta a libido uma outra força que não é de instinto sexual. Ele fala que toda força que nos move, ela é libido. Não para caminhada, para uma leitura, para uma conversa, ele descreve como libido, né? E Freud fala que em cada fase a libido é focada em uma área específica do nosso corpo. Quando não ocorre fixação, a criança passa para a próxima fase do desenvolvimento e eventualmente cresce e se torna um adulto saudável. Se houver fixação, vem as compulsões. Então nós vamos começar a entender agora que Freud quis dizer que se a criança passa bem pelas fases oral, anal, fálica, ela tem um desenvolvimento sexual normal. Se houver fixações, vem a compulsão. Inclusive, Freud diz que a compulsão está atrelada a uma criança desamparada. Lembra da neotomia humana, do nascimento? Pois continuemos. Agora, Freud, quando vem falar da nossa sexualidade, da nossa libido, dos nossos desejos, ele fala da seguinte forma: a função sexual existe desde o princípio da vida, logo após o nascimento, reprodução. O período da sexualidade é longo e complexo até chegar à vida adulta. O processo de desenvolvimento da sexualidade infantil tem um desfecho na vida sexual perversa, neurótica ou na normalidade. Então, o que Freud disse para nós? Ele veio trazer o entendimento que a sexualidade humana, ela não se desenvolve na adolescência, né? Como a gente escuta no Google ou alguns historiadores, Freud vem mostrar que a sexualidade, ela começa na infância, tá? E ela tem 3 caminhos: ou uma sexualidade perversa, neurótica ou normal. Nos 3 ensaios que vocês puderem ler, por favor, leiam. Nos 3 ensaios, Freud fala sobre o desenvolvimento sexual, que ele fala que esse desenvolvimento sexual é no próprio corpo, ou seja, ele é autoerótico. E nós vamos entender isso hoje. Ele é progressivo e ele é autoerótico. E aí Freud, diante disso, ele começa a descortinar as fases do desenvolvimento sexual
E ele só pôde fazer isso porque ele observou as suas pacientes, né? Ele procurou ouvir as histéricas para poder chegar às conclusões que hoje ele descreve, nós vamos descrever para vocês. Primeira fase do desenvolvimento sexual é a fase oral. Então a fase oral é a primeira fase, o primeiro estágio do desenvolvimento infantil. É o primeiro órgão do prazer, né? É autoerótica, experiência de satisfação da zona erógena associada à necessidade de alimento. Então, o nosso primeiro prazer é amamentar. Por que é autoerótico? Porque é um prazer que eu tenho. Quando eu sugo o leite materno, quando eu sugo a mamadeira, isso dá prazer. Lembra que Freud falou? Prazer e desprazer. O meu desprazer era a fome. Eu chorei, veio alguém e me trouxe o alimento. Me deu prazer. Melanie Klein fala, inclusive, que algumas crianças elas desenvolvem um certo sadismo nessa época da amamentação. Por quê? O que Melanie diz? Depois vocês leiam mais sobre isso. Quando a criança suga o peito da mãe, ela sente um prazer enorme, ela está saciando a fome. Mas ao mesmo tempo, esse peito que eu gosto, esse sabor que eu gosto, ele me dá medo. Porque ela, dentro do cognitivo dela, da forma de pensar e perceber, ela percebe que esse peito, né, quando a mãe faz uma fricção, né, da cabeça sobre o peito, pode fazer com que ela seja engolida por esse peito. Né? Isso é uma fala de Melanie Klein. E isso traz aquela sensação, eu amo esse sujeito que está me alimentando, mas eu tenho medo dele, eu tenho um asco pelo que esse peito pode me fazer. E aí a criança percebe aí o que é o amor. Melanie Klein, que a gente começa a amar a partir disso. Quando a gente percebe que aquele ser que cuida de mim, ela está me provendo de uma necessidade biológica. Mas que, mesmo eu tendo medo, aquilo ali vai passando, porque esse peito não me engole, esse peito não me suga, eu que sugo esse peito. Então, a gente tem um desenvolvimento normal, né, nesse aspecto. E Freud fala, vocês vão ver nos 3 ensaios sobre a sexualidade, muito esse termo, tá? Esse termo é psicanalítico mesmo, chuchar. Chuchar é sugar o leite materno. Então, Freud fala que na fase de chuchar, existe uma manifestação sexual com traços essenciais da atividade sexual infantil. Ela suga o peito. Ele fala que não é só o peito, chupar o dedo, né? Tem pessoas que continuam na vida adulta chupando o dedo, enrolar os cabelos, né? Isso é uma forma de orgasmo. O que é orgasmo, gente? É no sentido de um máximo de prazer. Porque naquele momento autoerótico, aquele prazer que a criança consegue é esse, né? De se tocar, de colocar o seu dedinho na boca e assim por diante. Então, Freud fala uma coisa muito importante, vocês vão ver isso muito nas obras dele, que a atividade sexual do indivíduo no início é perversa. A gente parte do princípio, perverso é alguém mau, né? Vamos para o dicionário brasileiro. Perverso é alguém mau. Sim, dentro da psicanálise, a perversão, o perverso, significa desvio. Tudo que desvia. Então, para Freud, uma relação sexual, se ela é voltada para a reprodução ou o órgão sexual, ela é uma sexualidade normal, tá? Se ela desvia disso, ela é perversa. Se não é para procriação, ele fala aqui, atividade sexual perversa, não é para procriação, depois torna-se dependente dela. Então, a
sexualidade da criança, do bebê, ela é perversa, porque ela não tem fins sexuais, de ato sexual, e ela não tem fim de procriação. Então ela é poliforme, porque ela vai mudando as formas, primeiro na fase anal, o prazer, depois na oral, depois na anal, depois na fálica, ela vai mudando o foco, né? Mas ao mesmo tempo ela é perversa, porque ela não é para procriação e ela não é para o órgão. E o que Freud fala? Todos nós passamos pela fase oral, pelo prazer daquilo que é da boca, né? Que começa com o bebê, enquanto bebês. Só que algumas pessoas têm fixações nessa fase, elas não se desenvolvem bem nessa fase. E aí vem na vida adulta as consequências, que a gente fala que são as fixações. O que Freud fala? Fixações nessa fase, na vida adulta, demonstram um sujeito que precisa de prazer oral. Como? Comer demais, falar demais. Sabe aquelas pessoas que falam compulsivamente? Que bebem compulsivamente? Isso para Freud está atrelado a uma fixação na fase oral. Né? Falam demais, bebem demais. A questão da anorexia também, porque tem a ver com a nossa alimentação, né? E até mesmo agressividade, porque lembra que eu comentei de Melanie Klein? É aquela agressividade de mordiscar esse peito. Esse peito me dá prazer, mas eu gosto também de machucar. Então, a fase oral, tendo fixações, nós vamos perceber no adulto essa demanda. Então, se o seu paciente, né, ele passa por essa demanda de excesso de conversa, por excesso de alcoolismo, de uma compulsão por essa fase oral, isso está atrelado lá na infância e você tem que retomar a história de vida desse sujeito para entendê-lo e ajudá-lo, né? Então aí eu coloquei uma criança, né, amamentando, que é um momento de muito prazer. O desprazer da fome, ele é substituído pelo prazer da amamentação. E isso é libido, isso é satisfação não sexual de sexo, mas de prazer, tá bom? O dedo também, né, Freud fala, é uma forma de erotismo, me dá prazer. Depois Freud vem e fala da segunda fase, a primeira oral, a segunda anal, entre 2 a 5 anos. Nessa fase é um deslocamento da fase oral, porque a sexualidade ela vai poliforme, ela vai mudando as formas, né, de acordo com os órgãos. Agora, o prazer está atrelado à questão anal. Nós sabemos que a questão do ânus, e nós temos mais de 100 terminações nervosas. E a criança sente prazer ao defecar, né, ao expulsar essas fezes. E Freud fala que essa zona é uma zona de erotização. O interessante é que ele fala que o impulso agressivo do primeiro ano de vida, que era oral, atinge seu desenvolvimento integral quando o ânus emerge como zona erógena. E a fase anal se divide em 2. Primeiro, a criança sente prazer destruindo ou prendendo objetos. O impulso sádico é mais forte que o erótico. Segunda fase, o interesse por suas fezes por conta do prazer erótico de defecar. Vou explicar isso. Olha só. O que Freud fala? Que a criança ela pode usar esta fase em seu favor. Como assim, Patrícia? Vamos imaginar. Quando uma mãe diz ao filho assim: pelo amor de Deus, esse menino faz cocô muito fedido. Deus me livre. Não aguento esse menino. Ele faz cocô o dia todo. Nós sabemos que existe esse tipo de situação. O que a criança sente? O que é o cocô de uma criança? O cocô é sua produção. É algo que eu produzi. Quando você ouve alguém que você ama dizer isso, você pode sentir o quê? Uma repulsa em querer o quê? Defecar. Por quê? Defecar significa que vão falar que não está com bom cheiro, vão me criticar. E a criança passa a ter uma retenção. No sentido também assim, tipo, não gosto que falem isso de mim. Então, eu me retenho. Eu retenho as fezes.
expulsão também, né? Tem crianças no primeiro momento, é muito comum a criança expulsar as fezes e brincar com elas, né? Ela pega, passa na parede, come. Por quê? Aquilo ali é uma produção dela. E se nessa produção dela, ela perceber que isso é um desenvolvimento normal, que ninguém está criticando em excesso, ninguém está diminuindo por conta disso, ela pode passar por um desenvolvimento normal. Agora, caso contrário, ela pode ter uma fixação. E fixação nessa fase, Freud fala que na vida adulta repercute em pessoas sabe como a gente brinca assim, é o mão de vaca? É aquela pessoa extremamente segura, uma analogia de segurando, de retendo as fezes, tá? E é muito comum também a criança, nesse momento, falar assim, vamos supor, ela teve uma discórdia, um momento que a mãe chamou atenção, o pai, ela não gostou. E ela já tem, às vezes, de natureza, né, um intestino preso. Então, ela pode usar isso como uma forma de manipulação desses pais. Né? Eu não faço porque eu não quero. Eu quero que vocês fiquem aqui esperando eu fazer. Né? Isso a criança pode usar como uma forma sádica e ter fixação nessa fase anal, e inclusive na vida adulta ser uma pessoa com requintes sádicos. Tá bom? Isso segundo a teoria freudiana. A outra fase, que é a fase fálica, acontece que a zona erógena começa a se desenvolver através dos órgãos genitais. Então, primeiro boca, depois ânus, depois os órgãos genitais. No rapaz, o órgão genital, o pênis, e na menina, o clítoris. Só que existe mudança disso nesse processo. O menino continua tendo no pênis a sua condição genital de prazer. A menina, ela pode mudar do clítoris para a vagina em si. Existe uma mudança, tá bom? O que pode acontecer na vida adulta se houver fixação? Tudo quer saber ou esconder. Como assim, Patrícia? Porque a sexualidade infantil, autoerótica, começa a ter um objeto nessa fase fálica, que é o papai e a mamãe, ou a figura paterna e materna. Então, nessa fase, eu descubro o meu órgão sexual. Eu sou menino ou eu sou menina. Eu me identifico com o meu pai, que tem um pênis se eu sou menino, ou com a minha mãe, se eu sou menina e tenho uma vagina. E nessa fase é que entra o complexo de Édipo. A escolha amorosa de um dos pais do sexo oposto da criança faz com que surja o complexo de Édipo, que nós vamos falar a seguir sobre ele. Então, é uma fase muito importante, é uma fase de descoberta. Aí aquela mãe fala assim, como lá no caso de Freud do menino Hans, né? Se você ficar, porque ele gostava de se masturbar, ele estava descobrindo que o pênis dele dava prazer. E a mãe deu um corte dizendo, se você continuar assim, eu vou mandar o médico cortar o seu pipi. O que aconteceu com a criança? A criança, nós sabemos que ela não tem o cognitivo do adulto. Ele entendeu no literal. A minha mãe vai me castrar. Isso trouxe uma série de neuroses na vida adulta. Né? O medo da castração. O medo de ser castrado. Então, o próximo estágio é o da latência. No estágio da latência, a questão da nossa sexualidade, ela tem uma paragem. Freud fala esse termo mesmo, tá? A criança investe seus interesses não mais na questão autoerótica, mas na relação com o outro. Né? Porque ela está na escola, ela está se relacionando com outras pessoas, então a questão da sexualidade dá uma paragem. Já no estado genital, que é de 13 anos até o fim da adolescência, a zona erógena é a mesma do estágio fálico, ou seja, no órgão sexual. O indivíduo nesse estágio atinge a maturação sexual. Ela atinge a maturação na adolescência, estão percebendo? Não é que começa a vida sexual, prazer na adolescência, o prazer é desde a amamentação. E o ego tenta lugar contra os impulsos do id. Pode vir as tendências a ser calcadas, como no complexo de Édipo. E é nessa fase
que a criança, né, que já é não mais criança, adolescente, começa a vivenciar realmente a vida sexual voltada não mais para o autoerótico, voltada para o outro, porque ele quer se relacionar com a outra menina, ela quer se relacionar com o outro menino, então ela não é mais autoerótica, tá? Ela é voltada para o outro, né? Agora, tá? Nós vamos começar a falar neste momento sobre o complexo de Édipo. Vocês precisam compreender isso muito bem, porque é a base da teoria freudiana. Freud fala que a nossa vida sexual permeia a nossa vivência desde o infantil e que fixações no complexo de Édipo vão trazer as neuroses nossas do dia a dia. Então nós vamos dar uma pausa e depois nós vamos falar exclusivamente sobre o complexo de Édipo.